Olá pessoal, bom dia. Nós vamos fazer a resolução do exercício 9 do caderno de atividades na página 20. No exercício é pedido para que a gente faça a rotação dessa figura em torno do centro de rotação, que é o ponto O, o ângulo de rotação de 90 graus no sentido anti-horário. O sentido anti-horário é o sentido contrário à orientação do ponteiro do relógio, tá? Então eu até deixei essa curva, essa seta curva aqui marcada, para a gente se lembrar que o sentido anti-horário é o sentido contrário à orientação do relógio, tá? Para você poder fazer o exercício, você vai precisar do compasso, tá? Então, nós vamos abrir o nosso compasso e vamos cravar a ponta seca do compasso no ponto O. Então, nós vamos cravar a ponta seca no ponto O. Lembra que você pode cravar mesmo, ó, pode apertar um pouco aqui, porque fica mais difícil do compasso escorregar, tá? Quando você crava. E você vai usar esse ponto também para poder rotacionar os outros vértices da figura. Então o ideal é você cravar, porque assim você consegue visualizar melhor onde você vai colocar a ponta seca. E além disso, fica mais fácil para você rotacionar e mais difícil do compasso escorregar, tá? Na hora que for cravar, não vai furar a apostila, hein? Tá? Bom, vai atravessar a apostila do papo. Uns caras muito fortes. Ó, então a gente abre agora o compasso até o ponto A. Quando eu perceber que o compasso já chegou no ponto A, eu vou girar o compasso no sentido anti-horário. Precisa lembrar que na hora que você for fazer essas linhas, tentar não colocar muita força na hora de girar, porque se você colocar muita força, a sua figura depois do seu exercício vai ficar com muitas linhas escuras, e aí fica um pouco difícil de você visualizar, é perigoso você ficar com um pouco de dificuldade de enxergar os pontos que você vai precisar marcar, tá? Bom, então feito esse arco de circunferência, nós vamos precisar da régua, tá? Porque com a régua nós vamos unir o ponto O ao ponto A por uma linha reta. Ó, lembrando novamente que essa linha reta, o ideal é que ela não seja muito forte, tá? Porque na verdade ela é só uma referência para você poder agora usar o transferidor. Nós vamos posicionar a origem do transferidor, tá? Que você tem na sua casa, você pode procurar, né? Nessa linha que a gente chama de linha de fé do transferidor, você tem uma marca da origem do transferidor. A origem do transferidor, ela vai ser posicionada no centro de rotação da figura. O centro de rotação é o ponto O. E você vai alinhar a linha de fé do transferidor com a reta que você marcou. Feito isso, ó, origem do transferidor no centro de rotação, a reta que você usou como suporte, aqui como referência, alinhada com a linha de fé do transferidor, e aí você vai marcar lá no 90 graus, faz um risquinho lá no 90 graus, tá? Para você poder depois retirar o transferidor. Podem perceber, ó, que dá para usar o transferidor como régua, ó. Tá? Também, se ele chegar, se o transferidor não chegar até o arco de circunferência que você precisa, aí você usa a régua mesmo, tá? Que é mais comprida. Tá bom? Eu vou usar o transferidor. Ó, eu vou unir agora o centro de rotação ao ponto onde nós marcamos o ângulo de 90 graus por uma reta. Eu sei que essa abertura aqui, formada por essas duas semi-retas, forma um ângulo de 90 graus. E o que mais? O ponto onde essa reta cruza com o arco de circunferência que nós fizemos,
ele tem a mesma distância do centro de rotação ao ponto A. Então nós vamos marcar nessa reta, tá? No ponto de encontro entre a reta e o arco de circunferência, nós vamos marcar o simétrico do ponto A, que nós vamos chamar de ponto A'. Então a linha simétrica ao ponto A. Nós vamos fazer isso para os 4 vértices da figura. Então se o polígono tiver 3 vértices, vocês vão ter que encontrar 3 simétricos. Ponto A', o simétrico do A você vai chamar de A', o simétrico do B vai chamar de B', o simétrico do C, C'. No nosso caso nós temos 4 vértices, a figura é um quadrilátero. Então se nós temos 4 vértices, vamos ter que encontrar 4 pontos simétricos, A', B', C' e D'. Todos eles nós vamos usar o mesmo procedimento. Então se você não entendeu bem como é que faz para o item A, volta um pouquinho o vídeo, verifica para o item A de novo, pausa o vídeo depois de verificar e tenta você sozinho encontrar os outros, tá? Para depois você continuar a reprodução do vídeo, tá? Então nós vamos lá agora para encontrar o simétrico do ponto B. Eu vou apagar o que está sobrando aqui, tá? Porque lembra que eu pedi para vocês? Tentem fazer isso assim, com o mínimo de linhas possíveis, com as linhas bem clarinhas, para que você não se confunda depois, tá? Na hora de você encontrar os outros pontos. Só um minutinho, por favor. Então, de novo, para o ponto B, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos posicionar a ponta seca do compasso no centro de rotação. Posicionei. Abertura do compasso até o ponto B. A abertura precisa ser de um jeito, que na hora que eu bater o grafite do compasso aqui no ponto B, ele marque em cima do ponto B. Marcou, rotaciona o ponto B, faz uma rotação do compasso. Rotaciona, não precisa fazer a volta completa, tá? Mas se por um acaso você achar melhor fazer a volta completa, faz a volta completa e depois você apaga o que estiver sobrando, tá? Bom, então já usei o compasso. Agora o procedimento vai ser a gente usar a régua. Então nós vamos usar a nossa régua para poder unir o centro de rotação ao ponto B. Então nós vamos usar uma reta que a gente vai chamar de reta suporte. Essa reta suporte, ela une o centro de rotação ao ponto B da figura, tá? Então essa é a nossa reta suporte. Agora nós vamos posicionar o nosso transferidor na reta suporte, tá? Você consegue fazer esse exercício com o compasso e, na verdade, não com o compasso. Você consegue fazer também apenas com régua e transferidor, tá? Eu acho mais difícil. Eu prefiro que você faça o exercício com régua, compasso e transferidor. O próximo exercício, que vai ser o item B, a gente pode fazer só com a régua e o transferidor para quem não tiver o compasso, tá? Então vamos posicionar agora o transferidor, lembrando, a origem do transferidor tem que estar alinhada com o centro de rotação da figura. Então no nosso caso, a origem do transferidor no centro de rotação, posicionado exatamente em cima. E a linha de fé do transferidor, que é essa linha, ela tem que estar alinhada com a reta suporte, que une o centro de rotação ao ponto B. Tá? Feito isso, nós vamos procurar a marca dos 90 graus do transferidor, tá? Então os 90 graus do transferidor eles estão aqui e eu vou marcar o 90 graus. Então marquei, eu vou colocar um pouquinho mais escuro aqui para você poder visualizar melhor, tá? Então eu marquei a marca do 90 graus ali. Feito isso, eu posso usar o próprio transferidor ou então a régua para unir o ponto O à marca que nós fizemos no lodo, tá? Então, essa linha que nós fizemos agora, essa linha reta, ela está unindo o ponto O ao arco de circunferência que nós traçamos a partir do ponto B.
O ponto de encontro entre os dois é onde está posicionado o meu simétrico B'. Então está lá o ponto B'. Tá? Então nós já achamos o A', que é o simétrico do ponto A por rotação. Já achamos também o ponto B', que é simétrico ao ponto B por rotação em torno do centro de rotação, que é o ponto O. Nós vamos procurar agora o simétrico do ponto C. Para localizar o simétrico do ponto C, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Compasso em mãos. Tá? Ponta seca do compasso no centro de rotação, que é o ponto O. Abre o compasso até o ponto C. E a partir daqui, nós vamos girar o nosso compasso. Então, a partir do ponto C, tá? Ele ficou um pouquinho escondidinho ali atrás do meu braço, mas dá para a gente visualizá-lo ainda lá. Tá? Então, nós vamos girar. Lembrando que você não precisa fazer a volta completa. Se você tiver uma noção boa já de ângulo, na hora que você perceber que chegou próximo de um quarto de volta, próximo do ângulo de 90 graus, aí você já pode parar. O ideal é que a sua abertura seja um pouquinho maior do que 90 graus, porque nesse tipo de exercício, às vezes a gente pode se enganar. Tá? Bom, feito isso, nós vamos unir o ponto O ao ponto C por uma reta, que vai ser a reta suporte do transferidor. Então nós vamos unir o ponto O ao ponto C. Unimos o ponto O ao ponto C e vamos nessa reta suporte, nós vamos posicionar o nosso transferidor. Lembrando que a origem do transferidor tem que coincidir com o centro de rotação. E a linha de fé do transferidor tem que ficar alinhada com a reta suporte. Tá? Então vamos lá. Transferidor posicionado. Tá? Nós vamos agora marcar os 90 graus. Bom, então aqui no meu transferidor está 90 graus aqui. Eu vou fazer uma marca aqui em cima de 90 graus. E eu vou unir o centro de rotação ponto O a essa marca do 90 graus. Tá? Lembrando, a linha que saiu do ponto C, a linha curva, é essa aqui de cima, ó. Tá? Então eu vou marcar nesse ponto aqui, que é o ponto de encontro entre a reta suporte que sai do ponto O e passa pelo ângulo de 90 graus, pela marca que nós fizemos 90 graus, e a linha curva que foi feita com o compasso a partir do ponto C. O ponto de encontro entre essas duas vai nos dar o simétrico do ponto C, que nós vamos chamar de ponto C'. Percebam, ó, quantas linhas diferentes nós temos marcadas aqui, ó. Por isso que eu peço para você, vai fazer a linha? Tenta não fazer a linha muito apertada, não apertar muito o compasso, não apertar muito o lápis, deixar bem fraquinho, porque a chance de você se confundir quando você coloca as linhas muito apertadas é muito grande, tá? Então agora por último, nós vamos encontrar o simétrico do ponto D. O mesmo procedimento para encontrar o simétrico do ponto D, tá? Compasso, ponta seca do compasso no centro de rotação do ponto O, abre o compasso, a abertura do compasso até chegar no ponto D. Percebeu que o grafite do compasso já está no ponto D? Gira o compasso. Gira o compasso o tanto que você achar que for preciso, tá? Se precisar depois corrigir, se por um acaso na hora que você for marcar o 90 graus, você perceber que o seu arco ele ficou um pouco curto, você posiciona o compasso de novo e faz um novo arco. Tá? Eu vou agora unir o centro de rotação ao ponto D. E essa reta que nós unimos do ponto O até o ponto D, a reta que nós traçamos, ela vai ser o suporte para o transferidor. Tá? Então nós vamos alinhar a origem do transferidor com o ponto O, linha de fé do transferidor alinhada com essa reta suporte que une o ponto O ao ponto D. Vamos procurar no transferidor o nosso 90 graus que está aqui. Feito isso, nós vamos usar o próprio transferidor como régua, lembrando que se der, use o próprio transferidor mesmo.
Então nós vamos unir o centro de rotação ao 90 graus. Ó, passando pelo arco que foi traçado. Então nós unimos agora o centro de rotação, passando por uma reta pela marca que nós fizemos de 90 graus, até a gente cruzar com o arco de circunferência que foi traçado a partir do ponto D. Certo? Percebam, ó, que a nossa reta ela cruzou com 1, 2, 3 e poderia ainda ter cruzado com o quarto arco. Por isso que é importante você, na hora que você traçar o arco a partir do ponto D, você seguir essa linha para você saber qual deles representa o ponto D. Tá? Então nós vamos marcar aqui o simétrico do ponto D, que é o ponto D'. Então nós já estamos com os quatro vértices da figura marcados, né, do simétrico da figura, e nós vamos agora unir esses vértices por linhas retas, tá? Eu vou fazer isso aqui de amarelo, tá bom, gente? Para poder ficar bem destacado, tá? Ó, então nós vamos unir o ponto A' ao ponto B'. Agora, nós vamos unir o ponto B' ao ponto C'. Nós vamos unir agora o ponto C' ao ponto D'. E por último, nós vamos unir o ponto D' ao ponto A'. Ó, até colori a figura para deixá-la um pouco mais destacada, tá? Então percebam que foi feita uma rotação do polígono ABCD, ângulo de 90 graus, sentido de rotação, sentido anti-horário, e essa rotação gerou um novo polígono, polígono A', B', C', D'. Esse novo polígono, ele é uma isometria, isso quer dizer que ele tem as mesmas medidas do polígono original, tá? Então ele só foi feita a rotação, você não alterou a forma e também não alterou as dimensões do polígono original, tá? Nesse tipo de exercício, o compasso e a régua, eles são instrumentos de medida que são um pouco imprecisos. Compasso, régua e transferidor. Você precisa olhar depois de fazer, é assim, ficou parecido com a figura original? Porque se não tiver ficado parecido com a figura original, você provavelmente pode ter errado, tá? Então você tem que olhar depois para você ver se o que você fez está mais ou menos parecido com a figura original. Igualzinho, dificilmente vai estar. Justamente pelo fato de nós usarmos instrumentos de medida, os instrumentos que nós usamos, eles são um pouco imprecisos. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima, tá? Daqui a pouco a gente resolve o item B.